Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos. Nesse vídeo vou falar sobre geradores de analisadores léxicos e gerador de analisador sintático, no contexto da disciplina de compiladores. Se você já fez, está fazendo a disciplina de compiladores, deve ter visto que tem muitos conceitos, muitas fases, né? Temos a fase de análise léxica, depois a fase de análise sintática, que podemos escolher uma abordagem top-down ou uma abordagem bottom-up. Os analisadores sintáticos mais completos, eles também são mais complexos de implementar, né? Os analisadores LR, por exemplo, né? E, bom, se eu quiser na prática desenvolver, sei lá, nem que seja uma linguagem que os usuários do meu sistema vão poder desenvolver relatórios simplificados para eles, como eu vou construir tudo isso, né? Vai precisar escrever muito código, vai dar muito trabalho? Sim. A boa notícia é que existem geradores que facilitam esse trabalho para nós, certo? No vídeo anterior eu já falei do Flex, que é um gerador de analisador léxico. Ele gera um analisador em código C, que depois de compilado a gente pode fazer o reconhecimento dos nossos tokens lá, tudo direitinho. No exemplo desse vídeo eu fiz um reconhecedor de endereços de e-mail, né? Um exemplo bem simples. Hoje a gente vai usar o JFlex. Esse J na frente é uma pista que leva a gente a pensar que se trata de Java, né? Justamente. Ele vai gerar um código-fonte de analisador léxico em Java. E qual a boa notícia? Ele pode ser facilmente integrado com outro projeto, que é o JavaCup, que gera um parser, um analisador sintático também em Java. Analisador sintático, e os dois podem ser integrados. O analisador léxico do JFlex com o analisador sintático do JCup, tá certo? Esses são sites que eu abri aqui, os links estarão na descrição do vídeo. Vocês podem acessar para baixar os arquivos .jar que a gente vai precisar para os nossos projetos, né? E também acessar toda a documentação, tem exemplos, é muito completo, tá certo? Eu baixei o download deles ali e vou mostrar um exemplo simples no NetBeans a partir de alguns arquivos que eu já disponibilizo junto no vídeo aqui, cujo objetivo é facilitar e a gente ter um exemplo pronto muito rapidamente, tá certo? Então, o arquivo que eu disponibilizei ali via link no Drive, que está disponível logo abaixo no vídeo aí, são esses arquivos aqui. Observe que eu já coloquei os .jar aqui do JFlex e do JavaCup, ok? Claro, pode baixar a última versão do site, eu sempre recomendo acessar o site, mas tá, eu já botei aqui dentro. E eu também disponibilizei aqui um arquivo chamado scanner.flex. O que é esse arquivo? Ele contém as especificações do scanner, do analisador léxico que a gente vai usar. E um parser.cup, que contém o quê? A especificação do analisador sintático que ele vai gerar para nós, certo? A gente especifica algumas regras, como a própria gramática, né? E o gerador, gera um analisador de acordo com aquelas regras da gramática. O CUP gera um analisador sintático do tipo LALR, que são da classe dos analisadores LR, que são os mais completos, né? Na abordagem bottom-up. Muito bem. Então, primeira coisa que a gente vai fazer tendo em mãos esses arquivos aqui, vir no NetBeans e criar um novo projeto, né? Vou mostrar bem passo a passo mesmo. A gente vai criar um novo projeto aqui. Arquivo, novo projeto, aplicação Java, que eu vou chamar aqui de exemplo JFlex e Cup, certo? Vou finalizar aqui. E eu tenho que adicionar aquelas bibliotecas, tá bom? Na verdade, além de eu precisar das bibliotecas no projeto, eu também preciso dos jar para, por linha de comando, gerar os meus códigos-fonte. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos esses arquivos aqui, na verdade, que estão aqui de exemplo, ó, vou copiar eles para a pasta do meu projeto recém-criado, certo? Larguei eles todos aqui dentro, já vai nos facilitar o trabalho. Muito bem. Em seguida eu mostro o que tem nesses arquivos e como a gente muda eles. O importante é adicionar as bibliotecas aqui, né? Eu vou adicionar
as bibliotecas do desse meu projeto aqui. Deixa eu só localizar ele aqui. Aqui. Adicionar as duas bibliotecas. E eu vou criar, acho que no exemplo que eu disponibilizei eu não criei um pacote. Eu vou tirar essa classe do pacote aqui. Mandar refatorar e vou excluir o package aqui e deixar só no pacote default, porque acabei não trabalhando com o pacote, tá ok? Muito bem. Esse primeiro, o nosso arquivo main aqui, eu também disponibilizei, ó, que é esse exemplo jflexcup.java. Já abri ele aqui. Esse aqui, eu poderia ter colocado ele para o diretório correto aqui, que esse aqui tem que estar dentro da pasta src, né? Já tem um arquivo lá dentro, que foi aquele que o próprio NetBeans criou para mim. Tá? Agora tem o arquivo correto aqui, que é esse que eu disponibilizei. Tá? O que é a primeira coisa a ser feita? É especificar os arquivos .flex, .cup e gerar os nossos geradores. Eu gosto de começar pelo parser. Por quê? Porque ele vai gerar um arquivo dos tokens, dos símbolos que o analisador léxico também vai precisar. Certo? Os comandos, quem quiser fazer por linha de comandos, é esse aqui, ó. Vai abrir o prompt de comandos, tá? Java -jar, e aí o arquivo jar do jflex, e aí o nome do nosso arquivo, um arquivo texto que contém as especificações. O meu se chama scanner.flex. Para gerar o parser, bem semelhante, java -jar, java cup lib, né, o nome do arquivo jar da biblioteca que a gente baixou. E aqui eu quis especificar aqui, ó, -parser, para dar o nome do arquivo .java que vai ser gerado. Tá? -symbols, token. Os símbolos vão ser gerados num arquivo chamado tokens.java. Só por isso. Mas da onde está a especificação? De qualquer forma, ela está no arquivo parser.cup. Se rodar isso aqui via linha de comando, estando posicionado nessa pasta onde estão os arquivos, já vai funcionar. O que eu fiz aqui? Eu fiz com que o meu próprio projeto executasse para mim essa linha de comando. Então aqui o getRuntime, perdão, no getRuntime eu consigo fazer a execução de um arquivo executável qualquer, no caso Java, passando os devidos parâmetros. Então eu estou fazendo a mesma coisa que eu teria feito por linha de comando aqui, só que dentro do próprio Java, ok? E me posicionando dentro da pasta de arquivos fonte. A única diferença aqui, me posicionando, esse último argumento ali do exec, é para me posicionar na pasta de arquivos fonte e aí já gerar ali dentro do source ali, que é onde eu vou querer ter o código fonte do meu parser e o meu código fonte do meu scanner. Como eu disse, eu gosto de começar gerando o parser. Então eu vou comentar o resto aqui. Esse código bem de baixo que é para a gente testar depois, tanto o scanner quanto o parser. Tá? E aqui eu deixei funcionando apenas a parte onde ele vai efetivamente gerar o meu parser. Vai ser gerado o meu parser aqui. Salvei e vou executar. Ó, retorno 0 significa ok. Tá? Se tiver um retorno de outro valor, quer dizer que não está ok. E aí ele gerou aqui, ó, na pasta do meu projeto, um arquivo chamado parser.java e um arquivo chamado tokens.java. Perfeito? A partir do que ele gerou? A partir das especificações que estavam aqui no parser.cup. Esse arquivo que eu disponibilizei também. Está disponível o link da documentação. Na verdade, eu me baseei até boa parte do código no exemplo que está disponível aqui. Que essa primeira parte aqui é um arquivo que vai ser gerado, vai ser transformado em um arquivo .java, né? Então, qualquer código Java que a gente quiser colocar ali dentro, ele vai ter que estar dentro dessa sintaxe aqui, ó. Abre chaves, 2 pontos, e aí a gente coloca o código Java que a gente quiser, 2 pontos,
fecha chaves, tá certo? Isso são comandos que vão ser passados diretamente por arquivo.java gerado. Então a gente pode usar qualquer tipo de programação em Java que a gente quiser nessa especificação já. O que eu sempre tenho que ter aqui, então, esse import para o Java Cup Runtime. Essa parte onde eu faço a integração do scanner, que eu vou ver logo na seguida, com o parser, tá bom? Os comandos de inicialização e aqui já a especificação dos meus terminais e não terminais da gramática. A gente vai construir um exemplo simples que seja capaz de reconhecer expressões numéricas, ok? Aqui tem aqui, ó, entrada.txt, um exemplo de expressão que ele vai reconhecer, ó. Atribuindo 2 a uma variável x, depois eu uso essa variável x aqui numa soma e numa multiplicação, atribuo o resultado de uma outra variável e depois pego essa variável e somo com mais uma coisa, e quando tem assim, não tem nenhuma atribuição, ele vai acabar imprimindo para mim, o interpretador que a gente vai fazer vai imprimir o resultado na tela, ok? Essa é mais ou menos a estrutura que a gente vai ter. Então, a gente precisa... que tipo de gramática a gente tem, né? Eu coloquei as regras da gramática da forma como a gente vê na disciplina de compiladores e, portanto, estamos mais acostumados a trabalhar, né? Uma gramática, basicamente, cujo símbolo inicial aqui, o S, vai me permitir ficar fazendo uma recursão e gerar quantos E's eu quiser, para me gerar o tamanho de expressão que eu quiser, e o E é justamente todas as possibilidades de expressões, né? Uma expressão mais outra, uma expressão menos a outra, uma expressão vezes a outra, não fiz o dividido, tornar uma expressão negativa, né, o menos unitário, uma expressão entre parênteses e, por fim, a expressão pode ser um número ou pode ser um identificador. N é número, uma constante numérica, I é um identificador, ou ainda posso ter uma atribuição, guardar uma expressão dentro de um identificador, que é o que basicamente estou fazendo nessa primeira linha, né? Isso aqui funciona assim. É um identificador desse lado, uma atribuição, e aqui eu estou guardando uma expressão, que é um número, é uma expressão também, certo? Muito bem, aqui a gente basicamente pega essas regras de gramática e traduz elas para o formato aqui que o JavaCup precisa. Aqui é basicamente, em vez desse símbolo aqui das regras de produção, né? É esse aqui, 2 pontos, igual. Que em vez do S eu usei início, que aqui a gente acaba tendo uma certa inversão. Nossos tokens estarão em maiúsculo, porque são normalmente usados tipos enumerados, né, ou constantes para representar. E nossos símbolos não terminais vão acabar sendo escritos por letras maiúsculas, tá certo? Então aqui eu estou basicamente fazendo isso aqui, ó, início. E o ESP é o meu E, é um não terminal, certo? E o CM é a ponto e vírgula do final. Ou ESP, no caso, apenas seguido do ponto e vírgula. O que é esses dois pontos E aqui? Eles são os objetos que cada parte da expressão vai existir durante a minha execução. Olha, aqui fica bem claro a utilidade disso, olha só. Aqui, esse segundo bloco aqui corresponde às expressões. Todas essas aqui, uma linha para cada uma delas. Olha essa primeira, E mais E. ESP mais, token mais, ESP, certo? E mais E. Bem, isso aqui. Como na hora de gerar o código, aqui do lado, ó, tá? Já uma tradução dirigida por sintaxe. Já estou gerando o código correspondente que deve ser executado quando tiver isso, né? Olha só, essa primeira expressão vai ser a E1 e essa segunda é a E2. Por isso que eu dou um nome para elas aqui. Eu dou um nome para os meus não terminais. A instância do não terminal ganha um nome justamente para ser usado na operação seguinte aqui. Eu sempre escrevo dessa forma, onde resulte quer dizer o resultado é o que fica à esquerda da expressão. É aquilo que, uma vez avaliado, vai ser atribuído em outra coisa, né? Então, esse resultado aqui, por exemplo, vai gerar um resultado temporário que possivelmente vai ser atribuído dentro de uma outra variável antes de ser continuado, né?
E o lugar de onde a gente guarda isso é justamente o result, tá certo? Aqui é uma tradução dirigida por sintaxe, então só tem o mais, o menos, o vezes, o menos unitário, ó, questão dos parênteses, abre parênteses, ó, L parênteses da esquerda e R parênteses da direita, né? Número, o declaração de identificador, e onde a expressão é apenas um identificador, né, ou uma atribuição de uma expressão ao identificador, certo? Aqui, para fazer essa parte da atribuição e do identificador, eu trabalhei com uma tabela de símbolos que eu criei aqui como um hash map do Java, porque ficou mais simples fazer assim, que eu já tenho até o controle de qual variável já foi declarada ou não, né? Uma vez que o hash map não vai aceitar que eu adicione uma mesma variável duas vezes, né? O mesmo nome. Então aqui embaixo, ó, quando aparece uma variável, né? Ele vai fazer o quê? Símbolos.get essa variável que apareceu, esse identificador que apareceu. Vai pegar o nome do identificador, se o identificador se chamar x, vai buscar aqui na tabela de símbolos o x e vai retornar o valor dele. Vou botar dentro de result. Quando eu for fazer uma atribuição, ó, identificador i, né, seja qual for ele, atribe, né, uma expressão. O que eu faço? Eu pego essa expressão aqui e faço símbolos.put, ou seja, seto, né, ou adiciono o valor daquela variável, daquele identificador, né, com o valor dessa expressão aqui. Tá bom? E no mais, aqui em cima, declaro todos os meus terminais, que vão aparecer na minha gramática, né? Na minha gramática aqui, da forma como a gente viu na disciplina, eu coloquei os símbolos diretamente, mas aqui embaixo aparecem os tokens, né? Assim que a gente tem que trabalhar, com os tokens deles. Ó, ponto e vírgula, o mais, o menos, o vezes, o menos unitário, abre parênteses, parênteses fecha parênteses, né? Um ID e o comando de atribuição. E ainda o número, eu vou trabalhar com meus números sempre sendo inteiros, não vamos ter ponto flutuante nem double aqui, tá bom? E os não terminais, o início e as expressões, o S e o E, certo? Aqui eu ainda indico as regras de precedência de operadores, certo? Porque, operadores, quando aparecerem em mais de um operador junto, qual tem que ser resolvido antes, né? Aqui eu indico as precedências, ó. Eu digo que tanto mais quanto menos, eles estão no mesmo nível de precedência, né? Primeira linha de precedência, e eles são associativos à esquerda. O vezes e o dividido, se eu tivesse, também seriam associativos à esquerda, estariam nesse mesmo nível de precedência aqui, né? Se eu quisesse botar potenciação, por exemplo, estaria num nível ainda maior e seria associativo à direita, né? Muito bem. Basicamente isso. O arquivo, o parser.cup serve basicamente para a gente colocar as regras da gramática. A gente coloca as regras de produção da gramática e a ação semântica que deve ser tomada com cada regra. No caso aqui eu estou fazendo uma tradução já dirigida por sintaxe. Toda vez que eu chego em uma determinada produção, eu já faço a substituição dela e já trato a execução, uma interpretação em tempo real do que aquilo deveria fazer. A menos quando trata com os não terminais, eu vou só apenas botar ali o print da expressão naquele momento. Tá? Só uma espécie de debug. Essa especificação aqui dos terminais já vai me gerar a classe de tokens, a classe de símbolos. Por isso que eu disse que eu faria ela primeiro. Então, quando eu executei aqui e produzi o resultado 0, produziu o resultado 0, quer dizer que o arquivo parser.java foi gerado. Olha só todo o código que foi gerado e nos foi poupado de escrever, certo? Toda a questão da própria árvore de derivações, toda a questão da estrutura sintática que a gente queira fazer, né, da tabela LR, toda ela está desenvolvida aqui dentro, né, os cases, tudo foi gerado aqui. Muito bem, e a tabela a classe tokens.java com todos aqueles nossos tokens aqui,
Os valores que ele atribuiu para nós não são importantes, né? Ele foi gerando na própria ordem em que eles foram aparecendo ali, mas o importante é que todos eles estão aqui e estão identificados. Esses mesmos a gente vai usar no nosso analisador léxico também, certo? Por isso que eu gerei o parser primeiro. Ele ainda está acusando erro aqui porque ele ainda não tem quem? O nosso amigo scanner, né? A parte de conexão a gente fez a carroça antes dos bois, né? Vamos lá fazer os bois agora, especificar a nossa análise léxica. Tá? O arquivo de especificação da análise léxica está aqui, é o scanner.flex. Tá bom? Novamente, né? Ele me permite escrever trechos em código Java aqui dentro e me permite fazer, bem parecido com o Flex, né? Me permite fazer definições regulares, usar expressões regulares e definições regulares, né? Aqui em cima tem algumas diretivas que eu posso usar, ó, inclusive que eu botei. Essa parte inicial é dessas especificações aqui, eu digo aqui o nome da classe. No Java Cup eu tenho que passar por parâmetro, né? Aqui eu consigo dizer que eu quero a classe scanner.java, né? Integração com Cup, eu quero que cuide dos números de linha, ó. Char, ele vai me cuidar do primeiro caractere do lexema, para poder, se eu quisesse fazer um tratamento de erro, ó, tem um erro, né? Um símbolo não identificado na linha tal, coluna tal. Se tem que tratar, quero que seja case sensitive ou não, né? Tudo isso. Aqui são as minhas definições regulares. Ó. Dígito vai ser de 0 a 9. Né? Uma letra vai ser de A a Z minúsculo ou A a Z maiúsculo. Né? Um ID vai ser composto de... tem que começar por uma letra, né? Ou ter letra ou número, ou ter um underline, quantos eu quiser. Certo? Mas tem que começar por uma letra, né? Depois letra, dígito e underline pode ter quantos eu quiser, né? O asterisco aqui. E o espaço, tabulação, quebra de linha, próprio espaço, né? O barra N, barra R, todos vão ser considerados espaços, né? São aquelas coisas que tem que ser ignoradas. E aqui cada um dos meus tokens, ó, ponto e vírgula. E aí aqui a gente passa o que tem que ser retornado quando encontrar cada token, né? Quando o analisador léxico encontrar cada token. E aí eu estou usando, olha só, tokens.semi, a mesma classe de símbolos que o JavaCup gerou para mim. Por isso que eu gerei ele primeiro. Sempre passando aqui por parâmetro também o lexema, né? Eu passo o token e também o lexema. Afinal de contas, principalmente nos identificadores, é importantíssimo saber o lexema também, né? Todos eles aqui, então, atribuição, menos, mais, vezes, abre parênteses, fecha parênteses, o ID, número, etc. Tá? E quando for espaço não faz nada, quando for qualquer outra coisa que não esteja dentro dessas regras especificadas aqui, então ele vai dizer que foi um caractere ilegal, é um erro léxico, certo? Muito bem, esse é o arquivo scanner.flex, ele tem essas especificações para gerar um arquivo scanner.java, que vai ser integrado com o meu parser.java. Então eu vou voltar aqui na minha main. Novamente, eu poderia chamar por linha de comando, né? Mas eu preferi, vou só comentar aqui a chamada vou comentar a chamada aqui ao parser, que ele já está gerado. E vou descomentar a chamada do scanner, que na verdade está antes aqui. Para me gerar, ó, a mesma coisa, passando por linha de comando, né, aquele nosso arquivo jar, e pegar o nosso scanner.flex e gerar um scanner.java. Ainda tem o erro do parser, mas tá, não vai nos atrapalhar. Ó, retornou 0, significa que foi gerado com sucesso, né? Vamos ver se gerou aqui. Acho que gerou na pasta, vamos ver. Deve ter gerado uma pasta acima. Ele gerou aqui, ó. Eu queria ter gerado... Queria que tivesse gerado dentro da própria pasta source, né? Deixa eu ver. Bom, enfim, eu vou mover ele para cá. Aqui que eu queria que tivesse gerado, porque ele já aparece aqui, né? Ó. E aí o próprio arquivo
parser.java já não está mais reclamando. Novamente, né, gerou toda a estrutura que eu preciso para o reconhecimento, gerou o autômato, né, o finito para fazer o reconhecimento daquelas expressões regulares lá e definições regulares, enfim. Aqui embaixo, se a gente olhar, vai ver que tem exatamente a criação dos nossos símbolos dentro de um grande conjunto de case. Ó. Né, se for o comando de atribuição, ele vai retornar esse token ali e assim por diante. Ok? Agora vamos testar. Então já geramos aqui o nosso analisador léxico e o analisador sintático. Vamos testar o nosso scanner, que é a primeira parte. Vou pegar aquele arquivo de entrada que eu mostrei, entrada.txt, e vou... O scanner deixa para depois. Deixa eu comentar só o parser, deixa para depois. Só a parte do scanner. Tá? Instanciando um objeto scanner, ó, no construtor do scanner eu passo já o formato de entrada, seja o arquivo, né, ou seja, poderia ser o próprio console aqui, se a pessoa quisesse escrevendo, né? Mas eu passei o arquivo entrada.txt e aí ele vai me dizer aqui a lista de tokens. Tá? Então ele vai pegar esse arquivo aqui, que está na pasta do projeto, ó, entrada.txt, e vai fazer o reconhecimento dos tokens dele. Vamos executar. Ó. Enquanto ele fica fazendo isso, né, chamando next token, enquanto não for end of file. O que é o primeiro que ele encontrou? 9, x. Por que os identificadores ele chamou de 9? Foi o JavaCup que fez isso. Ó. Identificador ó, ele criou uma constante aqui, o ID é 9. Tá? Então tá. É o token 9, que é justamente o identificador, e o lexema é x. Certo? O comando de atribuição deve ser o 10. Se a gente olhar os tokens, que o comando de atribuição é o 10. Ó. É o token 10, certo? Lexema igual. E assim por diante. Bom, então ele reconheceu tudo, encontrou os pontos e vírgula, mais os identificadores. Deixa eu comentar essa parte aqui do código. E como é que a gente faz, então? Instancia o parser, né? Instanciamos um objeto scanner. Vou ter que declarar ele aqui de novo. Certo? Que nem antes, que nem aqui em cima, né? O mesmo scanner, ó, com a entrada. E eu passo esse scanner pro construtor do parser, que lá dentro vai ficar chamando toda vez que ele precisar um novo token para construir toda a estrutura sintática dele. Então, parser.parse vai fazer toda a construção para mim. E no meu caso, como eu já incluí ações semânticas de interpretação, já vai inclusive executar o resultado. Vamos ver? No 65. Então, o que foi tudo que ele fez, né? Olha só. Nosso arquivo de... Vamos ver primeiro se está correto, né? X recebe 2. Tá, então X ficou valendo 2. É que a cada passo aqui eu não poderia ter impresso o resultado. X recebe 2, depois eu faço 2 mais 6, que dá 8, né? 2 mais 6 dá 8. Vamos, não sobrar dúvida. 2 mais 6, 8. 8 vezes 8, que tem que ser feito depois, 64. 64 mais 1, 65. Foi o resultado que ele imprimiu aqui. Certo? Eu poderia ter aqui, ó, especificado melhor meu parser aqui. Para adicionar uma informação de debug aqui. Deixa eu mudar a linguagem para Java aqui. Fica mais fácil de visualizar. Ó, porque nas operações onde ele simplesmente fazia a soma aqui, eu não imprimi nada, né? Ou aqui onde eu fiz uma atribuição, ó, poderia ter jogado aqui no result aqui. Deixa eu diminuir o zoom um pouco. Eu poderia ainda ter colocado
result, que é o meu resultado parcial de sempre, recebe a própria expressão. Fiz uma modificação no meu parser. Vou ter que gerar ele novamente aqui. Então, vou descomentar essa parte aqui, onde gera o parser, ó. Certo? Depois eu volto a usar ele aqui embaixo. Primeiro eu gero ele. Ideal teria trabalhar com 2 projetos separadamente, né? Ó, compilou. Agora eu posso testar. Agora ele me imprimiu o quê? O resultado parcial daquela atribuição ali, né? Quando ele fez a atribuição. Quando ele fez uma atribuição ao identificador, ó, ele imprimiu também o valor da expressão. Então, quando eu estava fazendo isso aqui, x igual a 2, ele também me imprimiu o 2. Né? Quando eu estava fazendo a atribuição y receber tudo isso aqui, que foi 64, lembra? 2 mais 6 era 8, né? Vezes 8, 64. Esse valor foi atribuído ao y. Novamente imprimiu aqui o 64. E, por fim, y mais 1, 65. Perfeito? A gente poderia colocar o código que a gente quisesse aqui, né, para fazer... mostrar a informação de debug mais detalhada, botar um system out println para ir imprimindo os valores dos terminais, dos não terminais, né? Mas é isso, esse exemplo, a ideia era ser bem simples mesmo e disponibilizar os arquivos junto para você poder ir mexendo e ir modificando, né? Então, a minha sugestão aqui é amplie esse exemplo, né? Coloque as operações que faltam, operação de divisão, né? Operação de resto da divisão, tá certo? Uma estrutura daqui a pouco com uma expressão indexada, com colchetes, né? Ou ainda um if simples, um while, né? Tem bastante exemplos, tem um exemplo de um Java, de um código, de um compilador Java reduzido com menos regras, né? Naquele mesmo site que eu mostrei antes tem vários exemplos e bastante didáticos e não muito complexos, onde vocês podem ampliar essa gramática aqui e fazer um exemplo de um compilador um pouco mais elaborado. Esse nosso aqui já vai funcionar com expressões todas nesse formato aqui, mas do tamanho que quiser, usando variáveis, usando tudo isso, tá certo? Espero que tenha ajudado a deixar um pouco mais prático esse mundo dos compiladores, né? Então, fico à disposição aí para dúvidas nos comentários. Desejo a todos aí bons estudos e até mais.